Filipenses 1. A mais alta honra dos ministros mais eminentes é ser servos de Cristo. Os que não são verdadeiros santos na terra nunca serão santos no céu. Fora de Cristo, os melhores santos são pecadores e incapazes de estar diante de Deus. Não há paz sem graça. A paz interna surge de perceber o favor divino. Não há graça sem paz, senão de nosso Pai Deus, a fonte e a origem de todas as bênçãos. O apóstolo foi maltratado em Filipos e viu pouco fruto de seu trabalho, mas lembra-se com gozo dos filipenses. Devemos agradecer a nosso Deus pelas graças e consolos, os dons e o serviço de outros, quando recebemos o benefício e Deus recebe a glória. A obra de graça nunca será aperfeiçoada senão até o dia de Jesus Cristo, o dia de sua manifestação. Todavia, estejamos sempre confiados em que Deus completará a sua boa obra em toda a alma onde que tenha começado pela regeneração, embora não devemos confiar-nos das aparências externas, nem em nada senão na nova criação para a santidade. A gente é querida por seus ministros quando recebem o benefício de seu ministério. Os que sofrem juntos na causa de Deus devem amar-se mutuamente. Não compadeceremos e não amaremos as almas que Cristo ama e compadece. Os que abundam em alguma graça devem abundar mais. Provemos diferentes coisas, provemos o excelente. As verdades e as leis de Cristo são excelentes e se recomendam a si mesmas como tais a toda mente atenta. A sinceridade deve ser a marca de nossa conversação no mundo, e é a glória de todas as nossas virtudes. Os cristãos não devem ofender-se e devem ter muito cuidado em não ofender a Deus nem aos irmãos. As coisas que mais oram a Deus são as que mais nos beneficiarão. Não demos espaço a nenhuma dúvida sobre se há ou não algum fruto bom em nós. Ninguém deve sentir-se satisfeito com uma medida pequena de amor, conhecimento e fruto cristão. O apóstolo estava preso em Roma e para apagar o vitupério da cruz mostra a sabedoria e a bondade de Deus em seus sofrimentos. Estas coisas o fizeram conhecido onde nunca teria sido conhecido de outro modo. Devido a elas alguns se interessaram no Evangelho. Sofreu de parte dos falsos amigos e dos inimigos. Miserável caráter o dos que pregam a Cristo por inveja e contenda e agregam aflição às correntes que oprimiam a este, o melhor dos homens. O apóstolo estava cômodo em meio a tudo. Devemos regozijar-nos, já que nossos transtornos podem fazer bem a muitos. Todo o que resulte para a nossa salvação é pelo Espírito de Cristo e a oração é o meio designado para buscá-lo. Nossas expectativas e esperanças mais fervorosas não devem ser conseguir que nos honrem os homens nem escapar da cruz, senão sermos sustentados em meio da tentação, do desprezo e da aflição. Deixemos a Cristo a forma em que nos fará úteis para a sua glória, já seja por trabalhos ou sofrimentos, por diligência ou paciência, por viver para sua honra trabalhando para Ele ou por morrer para sua honra sofrendo por Ele. A morte é uma grande perda para o homem carnal e mundano, porque perde todas as bênçãos terrenas e todas suas esperanças, porém para o crente verdadeiro é lucro, porque é o fim de todas suas fraquezas e misérias. O livram de todos os males da vida e o leva a possuir o bem principal. A disjuntiva do apóstolo não era entre viver neste mundo e viver no céu, entre elas não há comparação. Era entre servir a Cristo neste mundo e desfrutar dele no outro. Não entre duas coisas más, senão entre duas coisas boas, viver para Cristo ou estar com Ele. Veja-se o poder da fé e da graça divina, pode dispor-nos para morrer. Neste mundo estamos rodeados de pecado, porém estando com Cristo escaparemos do pecado e da tentação, da tristeza e da morte para sempre. Contudo, os que mais razão têm para partirem devem estar dispostos a permanecer no mundo na medida em que Deus tem alguma obra para que eles façam. Quanto mais inesperadas sejam as misericórdias antes que eles partam, mais de Deus se verá neles. Os que professam o Evangelho de Cristo devem viver como corresponde aos que creem nas verdades do Evangelho, se submetem às leis do Evangelho e dependem das promessas do Evangelho. A palavra original para comportem denota a conduta dos cidadãos que procuram o prestígio, a seguridade, a paz e a prosperidade de sua cidade. Na fé do Evangelho existe aquilo pelo qual vale a pena esforçar-se. Há muita oposição e se necessita de esforço. O homem pode dormir e ir para o inferno, porém o que deseja ir para o céu deve cuidar de si mesmo e ser diligente. Pode que exista unanimidade de coração e afeto entre os cristãos onde exista diversidade de juízo sobre outras coisas. A fé é o dom de Deus por meio de Cristo, a habilidade e a disposição para crer são de Deus. Se sofrermos censura e perda por Cristo, temos de contá-los como dádivas e apreciá-los como tais. Todavia, a salvação não deve ser atribuída às aflições corporais, como se as aflições e as perseguições mundanas a fizessem merecida,
A salvação é unicamente de Deus. A fé e a paciência são suas dádivas. Filipenses 2. Estas são outras exortações aos deveres cristãos, à unanimidade, à humildade, conforme ao exemplo do Senhor Jesus. A bondade é a lei do reino de Cristo, a lição de sua escola, o uniforme de sua família. Mencionam-se diversos motivos para o amor fraternal. Se esperam ou experimentam o benefício das compaixões de Deus para si mesmos, sejam compassivos uns com outros. É o gozo dos ministros ver a unanimidade de sua gente. Cristo veio a fazer-nos humildes para que não exista entre nós espírito de orgulho. Devemos ser severos com nossas próprias faltas, e rápidos para observar nossos defeitos, mas estar dispostos a favorecer com concessões ao próximo. Devemos cuidar bondosamente dos outros, e não entremeter-nos em assuntos alheios. Não se pode desfrutar de paz interior, nem exterior sem humildade. O exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo é colocado ante nós. Devemos parecer-nos a Ele em sua vida, se desejarmos o benefício de sua morte. Atentemos para as duas naturezas de Cristo, sua natureza divina e a humana. Sendo na forma de Deus, participou da natureza divina, como o eterno Filho unigênito de Deus, João 1, e não estimou que fosse usurpação ser igual a Deus e receber a adoração dos homens que corresponde à divindade. Sua natureza humana, nela se fez como nós em tudo, exceto no pecado. Assim, humilhado por sua própria vontade, desceu da glória que tinha com o Pai desde antes que o mundo fosse. Comentam-se os dois estados de Cristo, o de humilhação e o de exaltação. Cristo não só assumiu a semelhança e o estilo ou forma do homem, senão o de um estado humilde, não se manifestou com esplendor. Toda a sua vida foi uma vida de pobreza e sofrimentos, mas o passo mais degradante foi morrer a morte de cruz, a morte de um malfeitor e de um escravo, exposto ao ódio e à zombaria do público. A exaltação foi da natureza humana de Cristo, em união com a divina. Todos devem render homenagem solene ao nome de Jesus, não somente ao som da palavra, senão à autoridade de Jesus. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor é para a glória de Deus Pai, porque é sua vontade que todos os homens honrem o Filho como honram ao Pai. Jó 5.23. Aqui vemos tais motivos para o amor que se nega a si mesmo, que nenhuma outra coisa poderia suprir. Amamos e obedecemos assim ao Filho de Deus. Devemos ser diligentes no uso de todos os médios que levam à nossa salvação, perseverando neles até o fim, com muito cuidado, não seja que com todas as nossas vantagens não cheguemos. Ocupem-se de sua salvação, porque é Deus quem opera em vocês. Isto nos anima a fazer o mais que pudermos, porque nosso trabalho não será em vão, ainda devemos depender da graça de Deus. A obra da graça de Deus em nós é vivificar e comprometer nossos esforços. A boa vontade de Deus para conosco é a causa de sua boa obra em nós. Cumpram seu dever sem murmurações. Cumpram-no, e não lhe atribuam defeitos. Preocupem-se por vosso trabalho e não o façam motivo de contenda. Sejam aprazíveis, não deem ocasião justa de ofensa. Os filhos de Deus devem distinguir-se dos filhos dos homens. Quanto mais perversos sejam os outros, mais cuidadosos devemos ser nós para manter-nos sem culpa e inocentes. A doutrina e o exemplo coerente dos crentes iluminará a outros e dirigirá seu caminho a Cristo e à piedade, assim como a luz do farol adverte aos marinheiros que evitem os escolhos e dirige seu rumo ao porto. Tratemos de brilhar assim. O Evangelho é a palavra de vida, nos dá a conhecer a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Correr denota fervor e vigor, seguir continuamente para frente, esforço, denota constância e aplicação estreita. A vontade de Deus é que os crentes estejam com muito regozijo, e os que estiverem felizes por terem bons ministros, têm muita razão para regozijar-se com eles. Melhor é para nós quando nosso dever se nos torna natural. Certamente, isto deve ser sincero e não somente por pretensão, com o coração disposto e pontos de vista retos. Nossa tradição é preferir nosso próprio mérito, comodidade e seguridade antes que a verdade, a santidade e o dever, mas Timóteo não era assim. Paulo desejava liberdade não para dar-lhe prazeres, senão para fazer o bem. Epafrodito estava disposto a ir onde os filipenses para que fosse consolado com os que se tinham conduído com ele quando estivera doente. Parece que sua doença foi causada pela obra de Deus. O apóstolo lhes pede que o amem mais por esta razão. É duplamente agradável que Deus restaure nossas misericórdias, depois do grande perigo de perdê-las, e isso deveria torná-las muito mais valiosas. O dado em resposta à oração deve receber-se com grande gratidão e gozo. Filipenses 3.
Os cristãos sinceros se regozijam em Cristo Jesus. O profeta trata de cães mudos aos falsos profetas, e 56.10, ao qual parece referir-se o apóstolo. Cães pela sua malícia contra os fiéis professantes do Evangelho de Cristo, que latem e os mordem. Impõem as obras humanas opondo-as à fé em Cristo, mas Paulo os chama de fazedores de iniquidade. Os trata de mutiladores, porque rasgam a igreja de Cristo e a despedaçam. A obra da religião não tem propósito algum se o coração não estiver nela. Devemos adorar a Deus com a força e a graça do Espírito Divino. Eles se regozijam em Cristo Jesus, não só no deleite e cumprimento externo. Nunca nos resguardaremos demasiadamente dos que se opõem à doutrina da salvação gratuita, ou abusam dela. Para gloriar-se e confiar na carne, o apóstolo teria muitos motivos como qualquer homem. Mas as coisas que tinha considerado como lucro enquanto era fariseu, e as havia reconhecido, as considerou como perda por Cristo. O apóstolo não lhes pedia que fizessem algo fora do que ele mesmo fazia, nem que se aventurassem em algo, senão naquilo no qual ele mesmo arriscou sua alma imortal. Ele considera que todas essas coisas não eram senão perda comparadas com o conhecimento de Cristo, por fé em sua pessoa e salvação. Fala de todos os deleites mundanos e dos privilégios externos que buscavam em seu coração um lugar junto a Cristo, ou podiam pretender algum mérito e algo digno de recompensa, e os conta como perda. Todavia, pode dizer-se que resulta fácil de ser dito, mas que faria quando chegasse a prova? Tinha sofrido de tudo pelos privilégios de ser cristão. Sim, não somente os considerava como perda, senão como o lixo mais vil, sobras lançadas aos cães, não somente menos valiosas que Cristo, senão em sumo grau desprezíveis quando comparadas com ele. O verdadeiro conhecimento de Cristo modifica e muda os homens, seus juízos e maneiras, e os faz como se fossem feitos de novo. O crente prefere a Cristo sabendo que é melhor para nós estar sem todas as riquezas do mundo que sem Cristo e sua palavra. Vejamos a que resolveu aferrar-se o apóstolo, a Cristo e ao céu. Estamos perdidos, sem justiça com a qual comparecer perante Deus, porque somos culpáveis. Há uma justiça provida para nós em Jesus Cristo, que é justiça completa e perfeita. Ninguém pode ter o benefício dela se confiar em si mesmo. A fé é o médio estabelecido para solicitar o benefício da salvação. É pela fé no sangue de Cristo. Somos feitos conformes com a morte de Cristo quando morremos ao pecado como ele morreu pelo pecado, e o mundo é crucificado para nós como nós para o mundo na cruz de Cristo. O apóstolo está disposto a fazer ou sofrer qualquer coisa para alcançar a gloriosa ressurreição dos santos. Esta esperança e perspectiva o fazem passar por todas as dificuldades de sua obra. Não espera lográ-lo por seu mérito nem por sua justiça própria, senão pelo mérito e a justiça de Cristo. Esta simples dependência e fervor da alma não se mencionam como se o apóstolo tivesse alcançado o prêmio ou já fosse perfeito, à semelhança do Salvador. Esquece o que fica para trás para não se dar por satisfeito pelas tarefas passadas ou as atuais medidas de graça. Avança, prossegue rumo à meta, expressões que demonstram grande interesse por chegar a ser mais e mais como Cristo. Quem corre uma carreira nunca deve deter-se antes da meta, deve continuar adiante tão rápido como puder. Deste modo, os que têm o céu como seu alvo, devem ainda continuar avançando em santo desejo, esperança e esforço constantes. A vida eterna é a dádiva de Deus, mas está em Cristo Jesus, deve vir a nós por meio de sua mão, da forma em que ele a logrou para nós. Não há modo de chegar ao céu como a nossa casa, senão por meio de Cristo, nosso caminho. Os crentes verdadeiros, ao buscarem esta seguridade e ao glorificá-lo, procurarão mais de perto tentar parecer-se a ele em seus padecimentos e morte, morrendo para o pecado e crucificando na carne com suas paixões e concupiscências. Nestas coisas há uma grande diferença entre os cristãos verdadeiros, mas todos conhecem algo delas. Os crentes fazem de Cristo seu todo em tudo, e depositam seus cristiana no outro mundo. Se diferem uns de outros, e não têm o mesmo juízo em questões menores, ainda assim não devem julgar-se uns a outros, porque todos se reúnem agora em Cristo e esperam reunir-se no céu em breve. Que eles se unam em todas as coisas grandes em que concordam e esperem mais luz enquanto as coisas menores em que diferem. Os inimigos da cruz de Cristo não se importam de nada, senão de seus apetites sensuais. O pecado é a vergonha do pecador, especialmente quando se gloria nisso. O caminho dos que se ocupam das coisas terrenas pode parecer agradável, porém a morte e o inferno estão no final. Se escolhermos o caminho deles, partilharemos seu final. A vida do cristão está no céu, onde está sua cabeça e seu lar,
e aonde espera chegar daqui a pouco. Coloca seus afetos nas coisas de cima, e onde estiver seu coração, lá estará seu tesouro. A glória reservada para os corpos dos santos, glória que se fará presente na ressurreição. Então o corpo será feito glorioso, não só ressuscitado para a vida, senão ressuscitado com maior vantagem. Note-se o poder pelo qual será efetuada esta mudança. Estejamos sempre preparados para a vinda de nosso juiz, esperando ter nossos corpos vis mudados por seu poder todo-poderoso, e recorrendo diariamente a ele para que faça uma nova criação de nossas almas para a piedade, para que nos livre de nossos inimigos e que utilize nossos corpos e nossas almas como instrumentos de justiça a seu serviço. Filipenses 4. A esperança e a perspectiva crente da vida eterna devem afirmar-nos e fazer-nos constantes em nossa carreira cristã. Existe diferença de dons e graças, mas estando renovados pelo mesmo Espírito, somos irmãos. Estar firmes no Senhor é afirmar-se em sua força e por sua graça. Os crentes sejam unânimes e estejam dispostos a ajudar-se mutuamente. Como o apóstolo tinha levado o benefício da assistência disso, sabia quão consolador seria para seus colaboradores ter a ajuda de outros. Procuremos assegurar-nos que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. O gozo em Deus é de grande importância na vida cristã. É necessário chamar continuamente a isso aos cristãos. O gozo supera amplamente todas as coisas de pesar. Os inimigos devem perceber do moderados que eram enquanto as coisas externas, e com quanta moderação sofriam as perdas e as dificuldades. O dia do juízo chegará logo, com a plena redenção dos crentes e a destruição dos ímpios. É nosso dever mostrar cuidadosa diligência em harmonia com uma sabia previsão e com a devida preocupação. Mas existe um afanar-se de temor e desconfiança que é pecado e tolice, e somente confunde e distrai a mente. Como remédio contra a preocupação que confunde, recomenda-se a constância na oração. Não só os tempos estabelecidos de oração, senão constância em todo por meio da oração. Devemos unir a ação de graças com as orações e as súplicas, não só buscar provisões do bom, senão reconhecer as misericórdias que recebemos. Deus não necessita que lhe digamos as nossas necessidades ou desejos, pois os conhece melhor que nós mesmos, mas deseja que lhe demonstremos que valoramos sua misericórdia e sentimos que dependemos dele. A paz com Deus, essa sensação consoladora de estarmos reconciliados com Deus, e de termos parte de seu favor, e a esperança da bênção celestial, são um bem muito maior do que possa ser expressado com plenitude. Esta paz celestial manterá nossos corações e mentes em Jesus Cristo, nos impedirá pecar quando estejamos submetidos a tribulações e impedirá que nos afoguemos nelas, nos manterá calmos e com satisfação interior. Os crentes devem conseguir e manter um bom nome, um nome para todas as coisas com Deus e os homens bons. Devemos recorrer por completo os caminhos da virtude e permanecer neles. Então, ainda que nosso louvor seja ou não dos homens, será de Deus. O apóstolo é um exemplo. Sua doutrina harmonizava com a sua vida. A maneira de ter o Deus da paz conosco é manter-nos dedicados ao nosso dever. Todos os nossos privilégios e a salvação procedem da misericórdia gratuita de Deus, mas o gozo deles depende de nossa conduta santa e sincera. Estas são obras de Deus, pertencentes a Deus, e somente a Ele devem ser atribuídas, e a mais ninguém, nem homens, nem palavras nem obras. Boa obra é socorrer e ajudar a um bom ministro em dificuldades. A natureza da verdadeira simpatia cristã não é tão só sentir-se preocupados por nossos amigos em seus problemas, senão fazer o que possamos para ajudá-los. O apóstolo costumava estar encarcerado, em prisões e passando necessidades, mas em tudo aprendeu a estar contente, a levar sua mente a esse estado e aproveitar o máximo disso. O orgulho, a incredulidade, o vão insistir em algo que não temos e o descontentamento variável pelas coisas presentes, fazem que os homens fiquem desgostados ainda em circunstâncias favoráveis. Oremos por uma submissão paciente e por esperança quando sejamos esmagados, por humildade e uma mente celestial quando estivermos jubilosos. É graça especial ter sempre um temperamento mental sereno. Quando estivermos humilhados, não percamos nosso consolo em Deus nem desconfiemos de sua providência, nem tomemos um caminho mau para a nossa santificação. Em estado próspero, não sejamos orgulhosos nem nos sintamos seguros ou mundanos. Esta é uma lição muito mais difícil que a outra, porque as tentações da plenitude e da prosperidade são mais que as da aflição e a necessidade. O apóstolo não tinha a intenção de movê-los a dar mais, senão exortá-los a uma bondade que teria uma recompensa gloriosa nem além. Por meio de Cristo temos a graça para fazer o que é bom, e por meio dele devemos esperar a recompensa.
Como temos todas as coisas por Ele, façamos todas as coisas por Ele e para a sua glória. O apóstolo termina com louvores para Deus. Devemos olhar a Deus em todas as nossas fraquezas e temores, não como inimigo, senão como Pai, disposto a compadecer-se de nós e a ajudar-nos. Devemos dar glória a Deus como Pai. A graça e o favor de Deus, de que desfrutam as almas reconciliadas, com todas as virtudes em nós, que fluem dele, são todas adquiridas para nós pelos méritos de Cristo, e aplicadas por sua intercessão a nosso favor, pelo qual se chamam com justiça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.